Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa reunião. Queria convidar a todos para que a gente possa, nesse momento, fechar os nossos olhos, abrir o coração, rogar a Deus, Pai de bondade, de amor, para que possa se fazer presente, ajudando-nos neste momento, para que o entendimento se faça em nossos corações, ajudando-nos na compreensão das lições, ajudando-nos para que nós possamos reabastecer a nossa alma de fé, de esperança, de bondade, de paciência, de virtudes necessárias para o nosso dia a dia. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, nosso amado irmão, a sua proteção, para que os amigos espirituais presentes possam nos ajudar nesta tarefa. Senhor, que as tuas bênçãos possam atingir a todos aqueles que nos assistem nos seus lares, aos que estão aqui presentes, que todos possam ser amparados por vossa bondade, curando as feridas e ajudando-nos para que nós possamos, diante da compreensão que a doutrina espírita nos oferece, nos tornarmos um cadinho melhor. Obrigado por esta casa que nos abriga, que nos enseja essa oportunidade de aprendizado e que as tuas bênçãos possam ser presentes sempre em nossas vidas. Obrigado mais uma vez por tudo, ser conosco e nos abençoa hoje e sempre. Hoje quem vai estar falando conosco nesta noite é o nosso amigo Vanderlei, que faz parte da instituição Nosso Lar, que vai trazer-nos na mensagem Onde Mora a Esperança. Onde que mora a esperança, Vanderlei? Fica à vontade. Bom, gente, boa noite a todos. Um prazer estar nessa casa de Francisco, de Pai Jacó, que tão bem nos acolhe, tão bem acolhe a todos que aqui vêm. Então, que essa espiritualidade amiga possa estar nos ajudando, possa estar conosco, não só nesses instantes, mas em todos os momentos de nossas vidas, a fim de que a gente possa encontrar o caminho que nos leve aonde está a esperança. Então, quando a gente trata desse tema, nós vivemos hoje, todos nós estamos passando por grandes dificuldades. Se formos perguntar para cada um daqui, cada qual vai conseguir dizer um problema sério, um problema de grandes dificuldades que tem ou com eles ou na família. E o quanto que isso angustia. E quando nós estamos nesse caminho de dificuldades, quando nós estamos nesse caminho de interrogações, que muitas vezes nós até nos perguntamos, será que merecemos? Ou muitas vezes assim nós estamos com a autoestima tão em baixa que nós já falamos, nós já nos entregamos ao desânimo e dizemos, eu mereço, né? Sem ao menos lutar, sem ao menos entender que a vida está dando uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento espiritual. Então, que nós vamos tentar essa noite encontrar aonde está essa esperança. E o primeiro lugar para nós buscarmos é na mensagem de Jesus. É o último lugar que nós vamos. Hora que não tem mais jeito, onde não tem mais o que buscar, não tem mais para onde correr, aí nós nos lembramos dos céus. Aí nós nos lembramos da espiritualidade. E aí nós vamos encontrar na mensagem de Jesus uma série de confortos, de explicações, o caminho bem delineado para onde nós devemos seguir. Nós deveríamos, como de praxe, ou como a primeira coisa nos momentos de dificuldades, ou já ensinar aos nossos filhos, às pessoas que estão
nas nossas vidas é buscar essa presença, porque Jesus nós não tocamos, Jesus nós não conseguimos percebê-lo com os olhos físicos, mas se nos momentos de grandes dificuldades nós tivermos uma fé diminuta, do tamanho de um grão de mostarda, certamente a nossa vida vai estar transformada. E esse fato, essa maneira de nós buscarmos a Jesus em primeiro lugar e não em último lugar, nós vamos ver que vai ser uma transformação de vida. Vivemos buscando tantas coisas, vivemos numa briga tão grande para o que é material, para chegar num belo dia, a doença nos visitar. E aquele que está de cama e aquele que está doente, pergunte para ele o que ele mais queria naquele momento. Ainda seria uma fortuna ou ele gostaria de ter saúde? Pergunta para aquele que está doente e não consegue tomar sequer um gole d'água, se existe tesouro mais precioso que esse. Pergunta para aquele que está no fundo do poço e que ainda está cavando para descer um pouco mais abaixo, o que ele gostaria de ter naquele momento. Para nós buscarmos qualquer caminho, para nós buscarmos uma melhora interior, não tem jeito. Nós temos que ter esperança. E nós vamos ver que a esperança é um dom divino. Todos nós temos. E aí, onde que eu encontro a minha que eu não estou achando? Onde está essa esperança que eu só encontro dificuldades? E aí nós acostumamos desde cedo sempre a olhar a falta que as coisas nos faz, de sempre encontrar empecilhos nas dificuldades. Nós não paramos para pensar que as dificuldades faz com que nós encontramos resoluções para problemas que estão nos levando à bancarrota. A humanidade sempre evolui quando ela é testada em seus limites. Então, quando nós estamos sendo testados nos nossos limites, é porque nós estamos em vias de crescer, em vias de progredir. E esse dom divino está dentro de cada um. Só que não adianta a gente chegar e falar, vou te chacoalhar para que o dom divino possa aparecer. Não tem jeito. Precisa chegar parece que chega um determinado momento que a gente cansa de sofrer. Parece que aí a gente fala, tem que ter alguma coisa além disso tudo que eu estou vivendo aqui. E quando a gente chega nesse ponto, nós estamos mais humildes para reconhecer que existe sim um ser superior. Porque até então, Deus para nós é de boca, Jesus para nós é de boca, e Ele não existe nos nossos corações. Deus não tem morada nos nossos corações. A nossa preocupação ainda é no possuir, é no ter, é no buscar, esquecendo das benesses espirituais. E aí, para nós encontrarmos esse dom divino, não tem jeito. A gente tem que mudar de rota. A gente precisa trocar de caminho. Porque se a gente está num caminho muito perigoso, eu já sei que aquele caminho é perigoso, se eu persistir nele, mais à frente eu vou ser roubado, mais na frente pode alguém tirar a minha vida, mais para frente eu posso ser atacado por um animal feroz, mas eu já sei que aquele caminho é dificultoso. Por que nós não temos a humildade de reconhecer que nos enganamos, que somos pessoas falíveis e que não há vergonha alguma de voltar atrás, de reconhecer que estávamos errados, de fazer a meia-culpa realmente naquele momento? Se eu tivesse feito essa escolha, a minha vida seria melhor. E aí a gente vê nos exemplos de Jesus
que é o mais significativo, a mensagem maior de Jesus foi os seus exemplos, que ecoa através dos séculos. E é a mensagem mais poderosa, é a mensagem mais significativa, é aquilo que ele vivenciou. Não nos conta que ele tinha preferências por ricos ou por pobres, por pessoas de má vidas ou pessoas que se diziam honestas demais. O que a gente observa que Zaqueu tinha dinheiro, e nem por isso Jesus desprezou Zaqueu. E nós vamos ver ele andando de braços dados, ou indo ao encontro daqueles que estavam no caminho, os mendigos, as pessoas ditas de má vida, os ladrões. Então, Jesus não escolhia por rótulos. Nós fazemos isso. Jesus não. Jesus olhava o ser humano. Jesus olhava que ali existia uma alma necessitada desse contato, dessa energia renovadora que ele tinha para dar. E Jesus sempre estava de braços abertos. Aqueles que vinham buscar essa luz, aqueles que vinham buscar essa boa influência que ele trazia, saía de lá extasiado. E nós temos notícias das curas que foram feitas, dos cegos que voltaram a ver, das pessoas que eram paralíticas e voltaram a andar. Mas muito mais que isso, Jesus curou almas, transformou pessoas, dignificou vidas, deu àquelas pessoas esperança numa vida melhor, que existia algo melhor, que existia uma vida pujante espiritual, e que lá sim haveria a tranquilidade, lá haveria a paz que há tanto tempo essas pessoas estavam buscando. Será que essas pessoas nos dias de hoje não somos nós? Somos os mendigos, somos as pessoas de má vidas, somos abastados, afastados do Evangelho, somos os pobretões que necessitam dessa reconstrução com Deus, porque nós vamos olhar ali, aquelas pessoas do passado nos representam hoje. Então vamos fazer tal qual aquelas outras que escutaram as mensagens e se transformaram sim, porque não existe outro caminho a não ser esse. Não existe outro caminho a não ser nós buscarmos a nossa espiritualização. Chegará um momento que nós vamos dizer basta, não aguento mais sofrer. Eu preciso mudar, eu preciso buscar. Então, em vez de deixar Jesus lá em último lugar, quando não há mais possibilidades, quando não há mais esperança, quando já cavucamos o poço e chegamos lá no lençol d'água que está lá embaixo para ver o quanto fundo nós fomos, não vamos deixar nesse momento. Vamos fazer antes, vamos fazer essa reconstrução agora, porque nós estamos tendo oportunidades, depois é mais sofrido, vamos ter oportunidades, mas é mais doído, vai demorar um pouco mais de tempo. Então, já que está agora, Jesus não nos recomendava, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ele está no teu caminho? Então ele nos convidava à transformação, à meia-culpa, a fazer essa busca que até então nós não fazíamos. Nós vamos ver aqui que a esperança vence a morte. Pergunte para uma mãe que perdeu o seu filho jovem, se existe uma dor maior. Possivelmente, todas vão dizer que até ali não conheceu. Aquela é a maior dor que ela sente. Aquela maior dor que fez com que a sua vida mudasse totalmente. E muitas dessas vidas mudaram para a amargura. Mas se nós formos mudar essa lente,
Se a gente for olhar essa vida como uma passagem e não como algo absoluto, essa vida passageira e não eterna, que aqueles que foram primeiro que nós vão estar do outro lado, que nós vamos nos encontrar com eles. E outra, que Deus é amor o tempo todo, que Deus é bondade suprema, não é capricho, é porque Ele precisava ir antes, porque eu precisava dessa ausência para que eu pudesse crescer. E assim é com os nossos filhos, assim com um familiar muito querido, com o esposo, com a esposa, com o avô que tem o papel de um pai, um amigo muito querido. Então nós vamos ver que se nós tivermos essa visão, a morte não é esse castigo, a morte é a esperança em dias melhores. A morte é simplesmente uma questão de espera, uma questão de tempo. Breve estaremos juntos, porque nós somos espíritos eternos, não somos? Significa que nós tivemos uma criação, Deus nos criou, e a partir dali o nosso destino é a eternidade. Então, esses 20, 30, 40, 50, 60 anos que nos mantêm afastados das pessoas queridas, perante o que é eterno, não é nada. É um instante no tempo. Então, busquemos pensar dessa maneira. Busquemos pensar que Deus é esse amor o tempo todo e que não é um capricho, que não é para nos ver sofrer, não é simplesmente para mostrar o seu poder. É porque nós precisamos disso e através disso nós vamos enxergar um futuro mais elevado. Nós vamos aproveitar disso, que em vez de ser dores infindáveis, oportunidades de progresso, e vamos sim, não percam a esperança. Mães que perderam filhos, os filhos, podem ser felizes sim, nessa existência, nessa vida. Nem tudo acabou. O seu filho vive logo ali, esperando que o tempo do Senhor se faça, a fim de que possam se reencontrar. Esperança e confiança na promessa divina. É isso daí, gente. Nós estamos aqui nessa nossa caminhada. É mais fácil estarmos de mãos dadas com Deus. É mais fácil nós nos asilarmos na fé do que no desespero. É mais fácil nós buscarmos na saudade amorosa do que naquela angústia que não tem fim, que parece que a alma está sendo torturada. Nós precisamos entender isso. Nós temos essa oportunidade aqui. Nós não precisamos outra vida para entender. Vamos aproveitar essa. É só uma passagem. As dores aqui são temporárias, vão passar, mas precisa da nossa existência e precisa da nossa confiança. Que nós possamos ser fiéis àquilo que Jesus nos trouxe. A mensagem de Jesus de há 2000 anos vem sendo contada séculos após séculos. E ainda hoje é algo inovador. E ainda hoje é uma novidade. Porque nós estamos estudando as parábolas a todos os instantes, anos após anos. A cada momento é uma interpretação. A cada momento nós vamos amadurecendo e vamos entendermos certas coisas que nós não tínhamos entendido em outras épocas. Então, se a coisa estiver muito difícil, vamos confiar que Deus está conosco e que Ele há de nos ajudar a atravessar esse momento difícil. Se sozinho nós não conseguimos, com Deus somos imbatíveis. A esperança nos impulsiona a ação. Se a gente for pensar, se nós acreditamos que aqui não é o fim de tudo, mas apenas mais uma etapa ou o começo de uma eternidade, se nós acreditarmos assim, que depende só de nós a nossa felicidade, que não adianta a gente pedir
para o nosso irmão, pedir para um familiar, olha, eu estou querendo ser feliz, então me empresta aí um pouco da sua alegria, empresta aí para mim um pouquinho da sua fé, que eu não tenho. Gente, ninguém tem. Nós não temos talentos nenhum. Isso é desenvolvido. Nós vamos desenvolvendo a partir do momento em que nós começamos a ter uma vivência disso. Ninguém aprendeu, ninguém nasceu sabendo andar. As crianças vão ficando mais fortalecidas, vão tendo um fortalecimento na sua estrutura e a partir daí elas já começam a ensaiar os primeiros passinhos. E o que nós falamos para as crianças? Não, você já pode andar. Fica firme, vamos ali, eu vou te ajudar. E nós ajudamos que os nossos filhos ou que as crianças caminhem para que ela possa adquirir essa sustentação. Mas é só no começo. Depois nós deixamos que ela tome a iniciativa, até que isso seja algo natural. E com os bens divinos também são isso. É dessa maneira que, no primeiro momento, nós estamos sendo carregados. Mas agora, gente, nós já estamos mais fortalecidos. A nossa musculatura espiritual já está um pouco mais desenvolvida. Não tem por que mais dizer que nós não sabemos caminhar. Sabemos sim, precisamos querer, precisamos nos colocar com boa vontade no bem. Aí a gente vai falar assim, mas só boa vontade não basta, de boa vontade o inferno está cheio. E aí, se a gente for nos perguntar, se o céu também estiver cheio, só estão lá os que têm boa vontade. Então já é um primeiro passo, então já é um caminho. Vamos ter essa boa vontade, vamos fazer a nossa parte, que as portas se abrirão. E aí a gente vai verificar que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Além das companhias espirituais que nos sustentam, nós temos exemplos que aqui ficaram. Se nós formos pegar o nosso Chico Xavier, que trouxe tantos exemplos de bondade, tantos exemplos de amor, se nós formos pegar os familiares nossos, um vô, um tio, um pai, uma mãe, um irmão, tem tanta gente boa que fizeram coisas admiráveis. Nós vamos ver aqui na nossa cidade quantas pessoas especiais aqui estiveram até um dia desses. As grandes instituições que aqui estão foram levantadas por eles, a Ritinha Prates. Nós vamos ver as casas espíritas que também foram levantadas. Nós vamos por esses abnegados irmãos que não eram santos, mas eram pessoas de boa vontade. Então isso não é justificativa para que a gente fale, eu sou tão cheio de defeito que eu não vou fazer nada. Então é aí que nós temos que fazer, porque quando a gente tem muito defeito, a gente precisa fazer muito para compensar. Quando a gente é muito doente, a gente precisa tomar muito remédio. Então vamos imaginar que nós estamos muito doentes, temos muitos defeitos, então nós vamos precisar ter muitas ações no bem para ir compensando. No primeiro momento é maquinal, no primeiro momento a gente faz por obrigação, né? Porque a gente tem medo do umbral, a gente tem medo de ir para o inferno, a gente tem medo de espírito inferior, então a gente faz por aí. Com o passar do tempo, isso vai ser prazer. Que bom que eu posso fazer isso, que bom que eu posso me dedicar. Onde você sente falta daquele compromisso que você tem. E você tem um compromisso também com as pessoas. Não, eu não posso, você não vai faltar hoje, ou está chovendo, ou está isso, ou está aquilo. Não, tem gente lá que necessita desse trabalho. Olha o compromisso que muitas vezes nós assumimos e não conseguimos, graças a Deus, nos desapegar deles. Então nós vamos ver aqui Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando nós falamos, essa é uma santa da Igreja Católica, e olha que beleza, com as rosas na mão.
Então ela fez um trabalho assim muito bonito. Ela foi uma santa assim de muita fé. E o que eu quero falar dela não é o que ela fez aqui, o que ela continua fazendo. Porque um espírito que é bom só faz aqui, aí ele faz muito mais na espiritualidade. Então o espírito de Santa Teresinha, do Menino Jesus, está muito próximo da humanidade, ajudando a todos nós, entregando as rosas de amor a todos nós. O compromisso que ela teve com Jesus, que ela fez com Jesus, que ela fez com o Menino Jesus, de ajudar a humanidade. Então esse espírito está muito próximo. E aí nós nos perguntamos, o Chico desencarnou, onde está o Chico? Né? Em que paragem está o Chico? Se ele for bom, gente, e eu sei que ele era, ele vai estar por aqui. Ele não vai estar numa colônia de descanso, num paraíso de delícias. Espírito bom está onde está o sofrimento. Espírito bom está imitando o seu mestre, que é Jesus. E onde está Jesus? Jesus está onde está o sofrimento. E se a gente, olhando pela perspectiva da doutrina espírita, se nós pararmos para pensar o quanto que é consolador nós sabermos que nada termina, que aqui é só uma passagem, só isso seria suficiente para nós entendermos que não precisamos mais ficar lamentando. Se nós tivermos realmente esse entendimento, mas eu não consegui, mas você vai conseguir na outra, mas começa pelo menos. Faz por onde mostrar que você está com boa vontade, que você está querendo. Faz por onde você aliviar um pouco a barra dos outros que estão vivendo com você. Então isso é tão importante. A doutrina espírita nos traz isso, nos mostra isso. A doutrina espírita nos faz ser melhores, nos faz ajudar o nosso irmão. No começo a gente fala, eu estou fazendo caridade, estou ajudando. Deixa, fala. O importante é você ir fazendo a transformação. Porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados também com as palavras e esquecemos dos sentimentos. Então nós criticamos demais o outro. Está vendo ele lá? Está indo lá? Está achando que está fazendo alguma coisa. Está achando que está fazendo caridade. E nós que estamos julgando, nós não estamos ajudando em nada. Nós não estamos fazendo nada. Se ele não está fazendo, nós muito menos ainda. Não sejamos juízes dos outros, não sejamos juízes da causa alheia, a não ser para pacificar, a não ser para levar uma palavra de conforto, de esperança. Porque hoje está de uma maneira que tudo que nós falamos, nós corremos o risco de sermos criticados por um lado ou por outro. Então que nós levemos a nossa palavra sempre de bom ânimo, sempre compreendendo as pessoas que ali estão, porque são seres humanos. Aquela curvinha ali que eu vi ele escorregar, é a curvinha que eu vou escorregar, ou que eu já escorreguei 20 vezes, que eu passei lá e não aprendi. Então que o nosso julgamento seja de bondade, não seja tão cruel, e nem conosco mesmo, porque muitas vezes quando o nosso juiz interno é muito severo para conosco, ele nos aprisiona e não dá oportunidades de nós crescermos e desenvolvermos. Não que nós devemos passar pano para nós mesmos. Eu vou fingir que eu não tenho defeito. Reconhecermos o nosso defeito, mas isso não vai ser limitador para que eu exista, para que eu possa realizar alguma coisa, para que eu possa trabalhar. Tem um monte de problema, vou resolvendo, mas isso não vai me impedir de trabalhar. Nós vamos ver aqui o Kardec, quando em 10 anos, Roberto, 10, 12 anos, ele nos trouxe a codificação de 1857, isso. Do primeiro ao quinto livro, porque o sexto livro foi após o seu desencarne. Então, em 10 anos, ele nos trouxe a doutrina espírita. Ele trouxe a codificação. Então, quando a gente acha que o tempo está curto, é pouco tempo, mas a gente pode
fazer muita coisa em pouco tempo. E não significa... A gente não se lembra daquela parábola do Senhor, que no final do dia ele foi pagar lá o pessoal, e aquele que estava desde o começo do dia ficou revoltado, porque falou, pô, eu trabalhei o dia inteiro, ele chegou aqui agora e ganha o mesmo que eu. Mas será que a qualidade daquele que fez por último não foi muito superior daquele que enrolou o dia inteiro, que ficou ali o dia inteiro, que ficou criticando, que não trabalhou, que foi o juiz da causa alheia? Aquele outro não entendia que precisava trabalhar, chegou lá no finalzinho, mas conseguiu realizar alguma coisa, fazer a sua obra. Então isso que é muito importante, isso que nós precisamos entender, que nós, não importa, enquanto estivermos respirando nesse plano físico, ainda há possibilidade. Paramos de respirar no plano físico, aí nós vamos respirar no plano espiritual. E também começa por ali. A gente precisa entender que recomeçamos a todos os instantes. A doutrina espírita, então, nos apresenta Jesus como a perfeição moral. Então, é o exemplo máximo que nós podemos ter de perfeição moral. Não há nada ali que a gente possa apontar, que a gente fala ali é mais ou menos. Não, tudo de Jesus chegou à perfeição. É o nosso exemplo, é o nosso caminho. Não tem nada que Jesus tenha feito que nós não possamos seguir. Nós possamos ainda não ter condições de seguir, tal qual ele fez, mas não tem nada ali a ser criticado. Então, muitas vezes nós temos ali uma série de senões, mas era um outro tempo, mas aí os casados, mas ele era solteiro, Jesus não se casou, e aí a gente sempre vai achar um monte de desculpas ali, muitas vezes para não seguir esses exemplos, ou até para criticar. Então, não era muito radical, e aí a gente pega outras passagens do Evangelho que a gente não interpreta direito, e fala, mas Jesus fez isso, mas Jesus desceu o chicote, mas Jesus deu vinho, que é uma bebida alcoólica, mas Jesus... Gente, não precisamos ler o Evangelho, nós precisamos entender. Nós precisamos ter boa vontade para a análise do Evangelho, porque senão a gente vai achar tantos absurdos, a gente vai empinchar tanta coisa ali que não seria bom. Então, que nós possamos ter esse coração generoso para olhar ali realmente com os olhos de amor, porque senão nós vamos achar injusto determinadas situações, e nós vamos ver que ali não tem nada que nós possamos apontar que não seja moralmente relacionado a Jesus, que não seja moralmente perfeito e que é para nós ali um caminho que nós devemos seguir. Nós vamos ver que o guia moral e espiritual do Espiritismo é Jesus. É muito, às vezes é até estranho nós ouvirmos algumas pessoas perguntarem assim, mas aí no Espiritismo, muitas vezes é mais para cutucar mesmo, mas no Espiritismo, vocês acreditam em Jesus? E no Espiritismo, Jesus é uma convicção, Jesus é uma certeza, e nós precisamos ter cuidado que nós estamos colocando Jesus para fora. Porque nós estamos achando que Jesus não veio aqui na Terra, Deus não nos colocou Jesus, se não fosse por algo assim imprescindível para as nossas vidas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, no qual nós não vamos entender a Deus se não entendermos Jesus, os exemplos que Jesus nos trouxe. E hoje em dia a gente já está querendo ir direto. Eu vou falar com Deus direto, não preciso de Jesus, porque nós podemos falar com Deus.
né? Mas nós precisamos entender que Jesus é o modelo de perfeição que nós temos, dado por Deus. Então, que nas nossas preces, nós rogamos sim a Jesus. Então, essa reunião é feita em nome de Deus, em nome de Jesus, que é esse Espírito, que em nome de Deus vem nos mostrar qual é o caminho do bem, mostrar qual é o caminho da bondade, nos mostrar qual é o caminho do amor. Então, gente, nós não podemos esquecer Jesus. Agora que nós estamos chegando aí no seu aniversário, e não importa se é ou se não é, o importante é que é uma época que há uma transformação em nossas vidas. Muito mais que uma cidade iluminada, aquele que tem esperança sente uma alegria que não sabe onde nasce. Porque é o aniversário de Jesus, é a época do Natal. Então, gente, é o guia, é o modelo. Não podemos colocar Jesus longe de nossas vidas, senão será uma falência moral. A esperança vai nos proporcionar uma evolução espiritual. O Espiritismo é essa terceira revelação. Quando Jesus nos trouxe as boas notícias, que é a boa nova, então, quando nós estivéssemos um pouquinho melhor, um pouco mais amadurecido, então muitas outras coisas seriam explicadas. E nós vamos ver aí que a doutrina espírita é essa terceira revelação, que vem nos falar das coisas que nós não entendíamos lá atrás. Hoje já entendemos, hoje já sabemos já temos maturidade para entender tudo isso, e nós temos a certeza que a vida é uma continuidade, que nada vai acabar aqui. A interpretação espírita dos ensinamentos de Jesus poderia ser resumido naquele mandamento. No primeiro, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o seu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidas nesse mandamento. Então, se a gente vê, é aqui, Jesus está nisso. Jesus está nisso. As bases do Espiritismo é a reencarnação, são os mundos habitados, os espíritos se comunicam, então, mas nós vamos observar que a base maior de qualquer religião são os ensinamentos e o amor de Jesus. Se nós tirarmos isso daí, é uma religião que está fadada ao fracasso. Então nós vemos a esperança como força transformadora, é o sustento espiritual. Então, quando tudo mais parece falhar, a esperança é esse sustento que vem nos trazer dias melhores. É ação caridosa. Não importa o quanto eu estou sofrendo, não importa a minha dor, mas eu preciso fazer algo por aquela pessoa, né? Então, tem até uma poesia muito bonita, que se chama O Convite, e há uma mensagem, uma parte ali que eu acho muito interessante, que fala, não importa como tenha sido a minha noite, né? Que eu acorde no outro dia cansado e moído até os ossos, mas eu preciso acordar, levantar e fazer o que precisa ser feito para alimentar os meus filhos. Então a gente precisa sempre acordar e fazer o que precisa ser feito para ajudar o nosso próximo, as pessoas que estão próximos a nós. E com relação à transcendência, porque é esse momento mesmo em que a gente deixa de ser aquela lagarta e se transforma na borboleta. É o momento da transformação, em que a gente deixa de ser o ser que rasteja, ainda muito inferior, mas que pelo menos olha para cima, ao invés de olhar simplesmente para o lodo. É aquele assim que admira a estrela, ao invés do charco. Nós vamos ver que as pessoas que fizeram a transformação com Jesus, muitas vezes não se transformaram em santos, se transformaram em pessoas do bem.
E outra coisa, nós precisamos entender que o fato de eu acreditar em Deus, o fato de eu ter convicção que Jesus é meu mestre, isso não vai nos livrar das dores. Não, isso vai nos trazer mais responsabilidades, porque nós já entendemos, nós já temos essa compreensão. Então, que nós não somos privilegiados no sentido de quais crianças mimadas receber presentinhos, receber agrados. Nós temos o privilégio de podermos trabalhar em prol do Evangelho. Esse é o grande tesouro, esse é o grande bem. Tá? A dimensão espiritual da esperança. Então, a gente vê a perspectiva cristã da esperança, é isso mesmo. É você sair daquele negativismo tão grande que muitas vezes a gente está inserido, para ter convicção que algo melhor vai acontecer. Na visão espírita, sempre as coisas é para o melhor. Tudo que acontece conosco tem uma finalidade, ou porque nós merecemos, ou porque isso vai nos fazer crescer. E mesmo quando nós merecemos, não é com atitude simplesmente punitiva, mas para que nós possamos aprender e não repetir mais aquele erro. A esperança, então, é a ponte entre a terra e o céu. Se nós quisermos saber qual o caminho que nós devemos seguir, a gente precisa olhar para as estrelas. O caminho que a gente enxergar ali, segue que nós vamos estar subindo. Se nós quisermos saber o caminho que nós devemos seguir, aqui no plano físico, olhe o sofrimento. Se você pode ser um benfeitor na vida daquele que sofre, se você pode confortar alguém que muitas vezes o sofrimento você acha que não é nem comparável ao seu, mas que você entende que ele sofre, se você pode fazer isso, então esse é um caminho que vai nos ligar aos céus. Se você entende que aqui é só uma passagem e que os exemplos, as pegadas que eu deixar aqui vai ficar. Por isso que as construções que eu fizer, se for só materiais, vai ficar aqui. Em algum momento isso vai ser derruída. Mas se as nossas pegadas elas forem espirituais, elas ficarão marcadas nas nossas vidas, porque estará conosco onde nós estivermos. O caminho que nos leva ao céu é o caminho da esperança, porque a esperança faz que no pior dos cenários, que nos momentos de grandes dificuldades, onde mais nada nos parece sorrir, nós vamos encontrar ali, apesar de tudo, o alento que nós estamos buscando. E aí, onde será que mora a esperança, né? Pode ser uma pergunta, ou pode ser uma exclamação. Onde mora a esperança? Eu não estou querendo nem saber, só estou pensando sobre isso. Mas a esperança, ela mora no coração de cada um, que não desistiu, que acreditou. Mora no coração daquele que muitas vezes foi profundamente machucado, mas ainda confia e acredita no ser humano. Mora no coração daquele que mesmo em dificuldades, sejam elas materiais e espirituais, encontra naquele espírito forças para fazer algo ainda, independente da sua dor. A esperança mora justamente naquele caminho em que nós estamos hoje, que muitas vezes reclamamos, no filho que é problema. Por que mora nele? Porque vai estar nos testando e nos fazendo fortes. A esperança mora onde mora o amor. Se quisermos saber onde mora a esperança, procuremos o amor. E aí nós vamos encontrar essas duas forças, a esperança e a força maior, que é o amor que impulsiona a todos nós. Que Jesus a todos nós abençoe.
Então vamos nos preparando para o passe, em silêncio, refletindo sobre a palestra dessa noite, agradecendo ao nosso irmão por ter trazido tantas esperanças, né? E que possamos nós seguirmos adiante, sempre confiantes na fé em Jesus. Então, fechemos os nossos olhos e pedimos a proteção divina para que possamos, através do passe espiritual, retornarmos aos nossos lares mais tranquilos e serenos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja.